É isso aí, torcida do Mengão. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal. Globo Esporte de hoje, 1/7, trazendo as últimas informações do Mengão. Tem a saída eminente do Gerson. O Zenit pagou a multa com medo do time da Arábia Saudita, do Jorge Jesus ali, que também queria o Gerson, pagou a multa. Agora, pessoal, o Flamengo já vai atrás de um substituto. Tem Garro que pode chegar aí ao Mengão. Tem ainda a contratação de Barco, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, agora bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa! Hoje um boa tarde tranquilo, a tranquilidade de quem está com o futebol carioca nas quartas de final da Copa da FIFA. Eu estou aqui bem do lado do estádio, onde o Fluminense fez história, quando vai pegar o Al Hilal, já chegou ao Brasil e com uma má notícia. Gerson não vai ficar no clube, vai para a Rússia. Camila Barbieri, ao vivo falando com a gente. Detalhes disso aí, Camila. Quer dizer que Gerson vai embora. É isso, Escobar. Nesse climinha frio aqui do Rio de Janeiro, você tá bem aí, né, no solzão dos States, mas essa é a notícia que movimentou aí, então, toda a torcida do Flamengo, né, nessa manhã de terça-feira. O Zenit pagou a multa rescisória do jogador, do Gerson, no valor de 25 milhões de euros, equivalente aí a 160 milhões de reais, pagamento feito à vista, hein, que era a condição imposta pelo Flamengo para a liberação do volante, então, viu? Então, tá tudo acertado pro Gerson aí passar a vestir a camisa do Zenit e atuar na Rússia. O Flamengo desembarcou hoje pela manhã, 7h30 da manhã, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O primeiro a desembarcar de cadeira de rodas foi o volante Eric Pulgar. Ele teve uma fratura no quinto metatarso do pé direito e, claro, será avaliado pelo departamento médico do Flamengo para ver se há necessidade de fazer cirurgia, então, no jogador. O Flamengo se reapresenta no sábado para retomar os trabalhos da temporada, disputa do restante dos campeonatos, aí depois da saída, né, da Copa do Mundo de Clubes. Escobar, um beijo para você. Valeu, Felipe vai ter que arrumar o time de novo, sem Pulgar, sem Gerson. Obrigado, Camila, repórter que não vacila. Hoje tem jogado. Fogo que tá chegando e o Flamengo já chegou, né, Camila Barbieri? Antes, Fabião, vou pedir só para você colocar aqui essa reportagem que tá no GE. Globo, ó. Zenit pagou a multa à vista. Fim da novela. Gerson tá de saída pro Flamengo. A reportagem é da Letícia Marques e a Camila Barbieri tá posicionada aqui para explicar os detalhes dessa negociação. Teve time que tentou atravessar, mas o Gerson vai mesmo lá pro Zenit, né? Boa tarde, Camila. Prazer estar contigo aqui no Taon. É isso, Vini. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Como o Neville falou, né, climinha frio aqui no Rio de Janeiro, mas amanhã já começou movimentada pelos lados do Flamengo, que mal chegou e já tem essa notícia, então, trazida pela nossa colega Letícia Marques sobre a saída do Gerson rumo ao Zenit da Rússia. Você falou de outros clubes também interessados, né, no jogador. Jorge Jesus, que conhece muito bem, treina o Al Nassr, ele estava interessado também em levar o Gerson para lá, até deu uma balançada, uma possível balançada nessa negociação. Mas o acerto está feito, está cravado com o pagamento, né? Quando o dinheiro cai na conta, então dá para dizer que o negócio está certo. Já era um acordo entre o Gerson, já existia, né, esse acordo entre o Gerson, da parte do jogador com o Zenit, com o clube da Rússia, há cerca de um mês, mas isso foi definido na manhã de hoje. Isso porque, com o pagamento da multa rescisória no valor de 25 milhões de euros, equivalentes a 160 milhões de reais, então, à vista, viu? Detalhe, à vista, que essa era uma condição imposta pelo Flamengo para a liberação, então, do jogador. Então, como o Zenit fez o pagamento na manhã de hoje, então tá tudo certo com a transferência do jogador para o clube russo. O Flamengo desembarcou aqui no Galeão, aeroporto aqui do Rio de Janeiro, né, da zona oeste do Rio, por volta das 7h30 da manhã. Nem todos os jogadores desembarcaram. Alguns vão ficar nos Estados Unidos, né, curtindo um pouco as férias. Isso porque... Férias não, né? Folga, né? Vamos dizer, uma folga aí, estendida depois da disputa dessa Copa do Mundo de Clubes. Eu vou passar para vocês os nomes de quem não desembarcou. O Bruno Henrique, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Rossi, o Arrascaeta, o Vinha e o Pedro. O restante da delegação, então, desembarcou, com destaque para o Eric Pulgar, né? Foi o primeiro a desembarcar, teve que utilizar uma cadeira de rodas, isso porque ele está com uma fratura no quinto metatarso do pé direito, e ele vai passar por avaliação médica para
a comissão técnica, o departamento médico do Flamengo, avaliar se há necessidade dele fazer uma cirurgia, então, por conta dessa fratura. Foi uma lesão que ele teve aí no enfrentamento com o Harry Kane, né? Nessa disputa aí contra o Bayern de Munique. E aí o Flamengo se reapresenta então no sábado para retomar aí os treinamentos, para retomar os trabalhos dessa temporada na disputa então da Libertadores, da Copa do Brasil e também do Brasileirão esse ano. Mas a notícia da manhã é essa. Então o Gerson tá fechado, vai para o Zenit, vai desfilar aí toda a sua habilidade no futebol russo, Vini. Valeu, Camila, bom trabalho pra você. Eu tô lembrando aqui do que os representantes do Flamengo disseram nos últimos dias, né? Não tem negociação, não tem mesmo. Tem a multa lá, quer levar, então paga e à vista. Imagina só abrir o aplicativo do teu banco, tem lá um Pix, 160 milhões de reais. Eu acho que eu caio pra trás, viu? Um beijo, bom trabalho. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, o Zenit pagou a multa e Gerson não é mais jogador do Mengão. Vai vestir a camisa do Zenit aí. Multa rescisória paga. Tem informação sobre contratações do Mengão. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Vem com a gente aqui porque tem muita informação. Tem muito do Mundial, tem muito pra gente falar do Fluminense, tem campinho, tem análise, tem opinião, mas tem coisa acontecendo nesse momento também. A gente vai com Cícero Melo direto pro Rio de Janeiro, porque o Flamengo desembarcou, mas desembarcou e tem alguém que já vai embarcar de novo. Não é isso, Cícero? Boa tarde novamente. Obrigado, boa tarde novamente para você, Mari, para os companheiros e para o fã de esportes. A notícia agora é definitiva. Gerson já não é mais jogador do Flamengo. Ele desembarcou, não quis falar com a imprensa, agora na parte da manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Ainda nos encontramos por aqui. O Zenit da Rússia acaba de pagar à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do Gerson para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Acontece que o Al Nassr da Arábia Saudita, que agora tem como técnico contratado o Jorge Jesus, tinha entrado na parada e ia pagar o dobro do salário que o Gerson iria receber no Zenit. Então o que o Zenit fez? Rapidamente depositou, agora não precisa mais negociar com o Flamengo. Quando você deposita o valor da multa, o jogador passa a ser seu. Então foi depositado o valor da multa, agora o Zenit vai ter que acertar o contrato com o Gerson, que já parece que já estava acertado, mas o Gerson, é claro, vai alegar que o Al Nassr iria pagar mais. O Gerson, então, sai do Flamengo, ele que já é a segunda vez que sai do Flamengo. Em 2021 ele tinha sido vendido para o Olympique de Marselha da França e voltou em 2023. São mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra, 12 títulos conquistados, o mais importante é a Libertadores da América de 2019, e a despedida do Gerson em campo acabou sendo de forma melancólica, com a eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, em que ele fez, pelo menos na sua despedida, uma grande atuação, foi talvez o melhor jogador do Flamengo e ainda fez um golaço. Mas agora tudo isso vai ser apenas recordação. Gerson já não é mais jogador rubro-negro. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Informação então acontece, todos os detalhes também lá explicadinho no espn.com.br. O Gerson sai por cima ou sai por baixo na relação com a torcida rubro-negra? Vixe, difícil, né? Assim, o que ele jogou de bola no Mundial, acredito que saia por cima. Mas por ser capitão do time, a idolatria que ele já tinha com os torcedores, e por ser a segunda vez que ele sai, porque na primeira vez que o Gerson é contratado, né, ele diz lá que é torcedor e tudo mais, que tinha o desejo de se aposentar no Flamengo e tal. E aí agora, a segunda vez, a torcida já vinha, né? A gente já tinha visto anteriormente a nota lá de R$3 e tudo mais. Enfim, não sei definir como sai. Eu sei que esportivamente ele entregou tudo dentro de campo, mas o lado da torcida não tem como falar. E pro Flamengo agora o timing também, assim, eu acho que perder o Gerson em nenhuma circunstância seria bom. Mas talvez seria menos pior se você tivesse, por exemplo, o Pulgar bem, né? Porque aí você perde 2 pilares do seu meio de campo, um por lesão e um por sendo negociado. A notícia boa é o Jorginho, né? Porque o Jorginho não precisou nem de adaptação. Sim. Ele chegou e já entregou muito no Mundial, foi um dos destaques
do Flamengo, de fato, assim. Eu acho que talvez fique ali um pouco arranhada a relação com a torcida da maneira como as coisas foram acontecendo durante o Mundial, né? Porque o Boto falava uma coisa, o lado do Gerson era outro, enfim. Isso aconteceu no momento em que o time estava concentrado numa competição importante. Já não gostou tanto do que viu o Botafogo, né? Sim. Ou pelo menos o John Textor. Se bem que assim, eu pelo menos, eu acho que a demissão do Renato Paiva não faz muito sentido, tá? Não concordei com ela, mas de fato o Botafogo acabou voltando com dilemas, né, filosóficos ali, de autoconhecimento, que o Flamengo não voltou. Então o Botafogo vai ter que buscar um novo técnico, mesmo se o Renato Paiva não caísse, o Botafogo ia ter que fazer ajustes lá, ver exatamente o que é do time, para estabilizar melhor a postura em campo. Usar e trabalhar com os reforços que chegaram, e que praticamente todos ali, ou quase todos, estrearam durante o Mundial. Não é isso? E assim, o Rei, o Montoro, o Álvaro, o Arthur Cabral, e assim, o zagueiro Caio. Também. Então, assim, ok, o Botafogo teve investimento, mas também era complicado você apostar tanto nesse investimento de jogadores que acabaram de chegar e estão se conhecendo. Então, assim, também... o Botafogo, que a gente já tá... Para não estender, para não mudar o assunto, né? Pode falar. Mas o Botafogo, para mim, é muito mais questionável a postura do John Textor do que o momento do time. Se olha a reta final do Brasileiro antes do Mundial... O que fez na fase de grupos, para mim foi um feito enorme na fase de grupos. Para mim foi o brasileiro mais destacado da fase de grupos. Lógico, eu acho que pode questionar muito a postura. E o grupo mais difícil, se classificou. Então acho que o Botafogo acabou tornando um tostão no Botafogo. Não, e assim, o Botafogo ficou a 5 minutos de ser o primeiro colocado do grupo. Exato. Então, assim, eu acho que se causou ele mesmo, né, com a decisão do Textor, uma tempestade muito maior do que a realidade do time. Acho que o Botafogo volta muito forte, com chance de brigar por título mais uma vez. Tem um grande time. Mas eu também... Essa demissão do Paiva, sinceramente... É algo muito personalista, como tudo que envolve o Textor, né? Isso tem a ver com o momento em que ele tira o pé do Lyon para se concentrar no Botafogo. Então, a questão de afirmação, do cheguei chegando. Acho que falei isso ontem. A gente não sabe internamente outras coisas que possam ter levado a isso, né? A gente não está convivendo lá. Mas, olhando de fora, me parece uma afirmação boba contra um técnico que, inclusive, foi ele que escolheu. Demorou muito para escolher. Tudo isso que o Dom falou, mesmo, hein? Se botou meio time para estrear no Mundial, a culpa é do Textor, isso foi uma opção dele. Ele mesmo começou o ano depois dos outros, priorizando inclusive o Mundial. Então, foi tudo muito, muito maluco, né? Em função, de repente, de um jogo. Você pensar que um técnico que 2 semanas antes, ele cai numa noite de domingo, 2 segundas-feiras anteriores, ele estava ganhando do Paris Saint-Germain. Com as armas que tinha para jogar. E o Textor dando beijinho nele no meio da entrevista. Lembra disso? Como... Que loucura, né? Como diria o velho Otto Glória, que treinou também em Portugal, né? Que ele falava que o técnico passa de besta a bestial, de bestial a besta, em dias. E foi o que aconteceu, né? Com o Paiva. E aí você olha, por exemplo, o Flamengo, que tem a questão devia ter jogado de forma mais conservadora, tal e tudo mais... E, a meu ver, assim como o time do Flamengo, que tem um balanço positivo e que vem fortalecido para a sequência da temporada, apesar... Fortalecido, eu digo, enquanto conjunto, quanto futebol apresentado, porque tem essas dúvidas em relação à lesão do Pulgar, em relação à provável saída do Gerson. E o Felipe Luiz, para mim, também sai cada vez mais fortalecido. E, assim, não só pelas ideias de jogo que ele apresentou, mas, assim, achei... As entrevistas que ele deu antes, depois do jogo, né? De uma lucidez, assim, é um cara que faz tão bem ao futebol, assim. Então, de um lado você vê o Paiva sendo demitido e o Flamengo sendo eliminado, eu vejo o Felipe Luiz ainda mais fortalecido e acho que, assim, não só pelo trabalho à beira do campo, mas pelo que ele fala, é sempre muito legal tê-lo. Ficou muito marcado o que ele fala na entrevista, né? De que perdeu para o time melhor, tal, mas ele fala isso assim que o jogo acaba. Ele bota o pé para fora do gramado e ele fala isso. Ele fala, só tem uma coisa a dizer, nós perdemos para um time melhor, por todas as razões que a gente fala aqui. Um gigante europeu terá mais armas para ganhar um jogo e uma competição de um brasileiro, por tudo que a gente fala o tempo inteiro aqui. E meio que bateu no limite, né? Eu só discuto no calor do jogo, eu acho que qualquer coisa que está dando errado para você,
precisa ser mexida. Então, se você toma um gol contra, com poucos minutos, toma 2 gols com 10 minutos, e você já errou mais saídas de bola, aquilo tem que ser consertado de algum jeito. Aquilo é uma sangria no teu jeito de jogar. Agora, o que vai fazer... É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. Pessoal, com o Pulgar de cadeira de rodas, o Flamengo chega ao Rio depois de eliminação na Copa do Mundo. Volante chileno tem fratura no pé direito e fará exames nesta terça-feira para avaliar a necessidade de cirurgia. Gerson é tietado e não responde sob interesse de... Zenit já pagou a multa, pessoal. Então essa notícia aqui é antiga um pouco, né? O Flamengo desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A delegação retornou ao país depois da derrota para o Bayern de Munique por 4-2 no domingo. O volante Pulgar, que tem uma fratura no pé direito, deixou o aeroporto de cadeiras de rodas. A delegação rubro-negra deixou o aeroporto pelo saguão de desembarque internacional sem sair pelo salão nobre, como normalmente acontece. Havia a presença de torcedores que estavam no local no momento da chegada. Nem todos os jogadores retornaram ao Brasil. Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi, Arrascaeta e Vinha e Pedro seguiram nos Estados Unidos de folga. Entre os que retornaram ao Rio estava Gerson, que tem negociações. Na verdade, o Gerson já é jogador do Zenit, né? O Al Nassr atravessou, né? Porque contratou o Jorge Jesus, mas não conseguiu pagar a multa a tempo. Pulgar chegou ao Rio de cadeira de rodas e com o pé imobilizado. O volante sofreu uma fratura no 5º metatarso do pé direito após dar uma entrada dura em Harry Kane. Agora, o fato de ser a segunda lesão no mesmo local torna a cirurgia uma possibilidade mais provável para o tratamento. O chileno fará exames nesta terça-feira para confirmar a necessidade de operação. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.